Muito bem, pessoal, vamos ao estudo da lei orgânica aqui do município de Vera Cruz. Cuidado, fica atento que esta lei orgânica foi alterada no ano de 2018. Passou por uma série de alterações. Então, se tu tiver uma lei, uma apostila de um concurso anterior, antes de 2018, cuidado que pode estar desatualizada, certo? Claro que aqui nós temos a lei já atualizada para vocês. Lei orgânica é a lei que organiza o município. E a primeira coisa que tu tem que saber para a prova é que tem dois poderes no município. Executivo, que é a prefeitura, legislativo, que é a Câmara Municipal. Cuidado, atenção, não existe poder judiciário no município. O município só tem executivo e legislativo. Poder judiciário só nos estados e na União. Por isso esse quadrinho já ajuda a perceber essa possível pegadinha. Quando quiserem alterar os limites do município, é necessário uma legislação estadual. A banca pode alterar esse estadual por municipal ou federal para te enganar. Cuidado, atenção com esse detalhe. O artigo 5º fala sobre a autonomia do município. A autonomia do município significa que Vera Cruz não está subordinada nem ao governo estadual nem ao governo federal. E não está porque ela tem a sua autonomia. Porque o povo de Vera Cruz elege os seus vereadores, elege prefeito e vice, existe uma administração própria sobre os interesses locais, que é realizada pela própria prefeitura, e o município arrecada os seus tributos e as suas receitas, como a gente vai comentar no fim desta lei. Bom, a competência do município do artigo 6º tem uma lista de atribuições que cabe ao município. O município vai se organizar administrativamente, vai cuidar dos seus bens, vai desapropriar quando for o caso, fazer a concessão de serviços públicos, inclusive o transporte coletivo, normas sobre controle de ruído, poluição ambiental, a questão do transporte coletivo, táxi, regulamentar a utilização das ruas, tudo isso está nessa lista do artigo 6º. E é importante que tu faça essa leitura, porque depois tem a lista do artigo 8º, que traz competências que são do município em comum, em conjunto com a União e com o Estado. E como é que isso cai em prova? A banca mistura as competências que são só do município, que estão no artigo 6º, com essas que são competências comuns, que estão no artigo 8º. Por isso é importante que você faça a leitura desses dois artigos e se familiarize com essas hipóteses, consiga diferenciá-las quando aparecer em prova. Essa competência comum, ela tem uma lógica. São aquelas matérias que todos vão atuar, como a educação, por exemplo. A educação vai ter escola pública municipal, escola pública estadual e assim por diante. A questão da saúde, questão da cultura, ciência, tecnologia, proteção ambiental, tudo isso vai entrar nessa competência comum, certo? Então é muito importante comparar o artigo 6º com o artigo 8º. Outro artigo muito importante é o artigo 9º, que traz as vedações ao município. Ao município de Vera Cruz é proibido. Primeiro, não pode utilizar um estabelecimento gráfico, jornal ou similar para fazer propaganda político-partidária. Claro que não. Só pode fazer propaganda que seja de interesse da coletividade do município. O município também não vai se meter com religião, nem criando nem atrapalhando o funcionamento das religiões. Não pode contrair um empréstimo externo sem estar autorizado pela Câmara de Vereadores. Não pode também instituir ou aumentar um tributo sem a lei que estabeleça. Por lei pode, cuidado. Sem a lei que não pode. Não pode criar tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Quem vai fiscalizar as contas do município vai ser o Tribunal de Contas do Estado. O município não pode criar o seu próprio Tribunal de Contas. Também não pode tratar de forma desigual contribuintes que estão na mesma situação equivalente. Tem uma série de situações envolvendo a cobrança de tributos agora. Não pode cobrar um tributo em relação ao fato gerador que aconteceu antes da lei que instituiu ou aumentou o tributo. Também não pode cobrar um tributo no mesmo ano que foi publicada a lei. Então, se nesse ano o município cria uma nova taxa, só pode cobrar a partir do ano seguinte. Também tem que esperar 90 dias a contar desse momento que instaurou essa lei. Esses são os princípios da anterioridade tributária. O município também não pode utilizar o tributo como forma de confisco. O valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de implicar o confisco daquele bem. Não pode estabelecer limitações ao tráfico de pessoas, ao ir e vir das pessoas, por tributos, mas pode cobrar pedágio, se assim entender necessário para a conservação de vias. Bom, também não pode instituir impostos sobre patrimônio e renda
templos de qualquer culto, patrimônio dos partidos políticos, livros, jornais, periódicos, papel para sua impressão, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, estabelecer tratamento diferenciado, diferença tributária entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino. O município não pode estabelecer que um prestador de serviço que vem de fora do município vai pagar um imposto maior do que aquele prestador que está instalado no município. Esse tipo de discriminação de preconceito tributário não pode acontecer. Também não pode recusar fé a documentos públicos nem criar distinções. Não pode tratar diferentemente brasileiros. Por exemplo, no concurso agora, qualquer pessoa pode fazer o concurso. O município não poderia colocar no edital, só pode fazer o concurso quem nasceu no município ou quem mora no município há 5 anos. Não pode ter esse tipo de discriminação, porque o município não pode tratar de forma diferente os brasileiros, sejam naturais de Veracruz ou não. Bom, essas vedações caem bastante em prova, é importante se atentar a elas. Poder Legislativo. Vamos falar agora um pouco sobre a Câmara Municipal. Depois a gente fala no Poder Executivo na Prefeitura. Primeira informação importante, a Câmara de Vereadores ela tem 11 vereadores, isso cai muito em prova, por isso está o quadrinho aí para tu memorizar. Funcionamento dela, a Câmara vai funcionar de 1º a 15 de janeiro, aí vai ter um recesso, e depois ela volta a funcionar no dia 16 de fevereiro, ficou errado aqui, mas é 16 aqui no quadro, certo? 16 de fevereiro, corrige aí. A 31 de dezembro, certo? 1º a 15 de janeiro, 16 de fevereiro a 31 de dezembro são os períodos de funcionamento aí da Câmara. Bom, as sessões marcadas para 1º de janeiro e 16 de fevereiro são transferidas para a primeira segunda-feira subsequente, quando não for uma segunda-feira. Durante a sessão ordinária, a Câmara se reúne sempre nas segundas-feiras, com início às 18 horas. Salvo resolução alterando este horário. Bom, mesmo no recesso, os vereadores recebem normalmente a sua remuneração. O artigo 12 prevê a sessão de instalação da legislatura. É que a cada 4 anos se instala uma nova legislatura com a posse dos novos vereadores. Então aí, a cada 4 anos, no dia 1º de janeiro, eles fazem a sessão de instalação, que vai ser presidida pelo vereador mais votado na eleição. Então, ali no mês de outubro, a gente elege os próximos vereadores por um mandato de 4 anos. No dia 1º de janeiro do ano seguinte, o mais votado deles vai presidir essa sessão de instalação, onde vai ser dada posse para os próprios vereadores e também depois para o prefeito e para o vice-prefeito. E aí eles vão fazer, então, uma sessão extraordinária, logo após a sessão de posse, para eleger a mesa diretora. A mesa diretora são os vereadores que vão comandar a casa. Aí eles fazem essa votação logo a seguir. O artigo 13, ele fala sobre a convocação extraordinária da Câmara. O que é isso aqui? É quando a Câmara de Vereadores é chamada para uma reunião, além daquelas já marcadas. A Câmara de Vereadores, como a gente viu, ela se reúne em regra nas segundas-feiras. Mas se precisar de mais uma sessão numa semana, precisar chamar uma sessão para quinta-feira, por exemplo, se convoca uma extraordinária. Quem é que pode convocar extraordinário? Isso pode ser perguntado para ti na prova. Está aqui a resposta. E eu já esquematizei no quadrinho para que tu memorize, que isso é muito importante. Pode ser o presidente da Câmara, a comissão representativa, que é a comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão de sobreaviso durante o recesso, o prefeito ou 1/3 dos vereadores. Cuidado, a banca vai trocar essa fração para te enganar. Para convocar uma extraordinária, precisa de 1/3 dos vereadores. Se são 11 vereadores, eu vou precisar de 4 vereadores para convocar uma sessão extraordinária. Muito bem. Nessa sessão extraordinária, só podem tratar da matéria que foi objeto de convocação. E é vedado, é proibido o pagamento de remuneração adicional ou parcela indenizatória para os vereadores por participarem dessa sessão extraordinária. A convocação vai ser pessoal para essa sessão e deve ser divulgado, inclusive, por meios eletrônicos pela internet. Bom, o artigo 15 ele fala sobre a regra para as decisões da Câmara. É o seguinte, pessoal, a Câmara só vai deliberar se estiverem presentes a maioria dos seus membros. Ora, são 11 vereadores. Então, para a Câmara deliberar, se são 11 vereadores, tem de estar presentes no mínimo 6 vereadores. E ela vai deliberar por maioria de votos. Como assim? Maioria de votos presentes. Se tem 6 vereadores presentes, com 4 votos eu já tenho maioria.
Ah, professor, mas hoje tem 9 vereadores presentes. Eu preciso de 5 votos para ter maioria. Professor, hoje estão todos os 11 vereadores presentes. Eu vou precisar de 6 votos. Então é assim, eu vejo a maioria dos presentes. Essa é a regra geral para votação. Eu não preciso sempre de 6 votos. Eu preciso de 6 votos se estiverem presentes os 11 vereadores. Mas se tiver só 6 presentes, eu preciso de 4 votos. Se tiver 5 ou menos vereadores presentes, não vai funcionar a sessão, não vai ser votado nada. Para que algo possa ser discutido e votado na Câmara, é necessária a presença de, no mínimo, 6 vereadores. Então essa aqui é a regra das votações, salvo, exceto, casos previstos nessa lei orgânica e regimento interno. Tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer que é necessário o voto de maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores, presentes ou ausentes. Aí seriam no mínimo 6 votos. Tem outros casos que a lei vai dizer que exige 2/3, como a emenda à lei orgânica que a gente já vai estudar. Muito bem, e o presidente da Câmara, em regra, ele não vota, porque ele está comandando a sessão. O presidente da Câmara só vai votar quando houver um empate na votação, aí ele desempata. Quando a matéria exige quórum qualificado, quando a matéria exige um quórum de 2/3, por exemplo, e quando a votação é secreta, porque em regra a votação é aberta. Se a votação for secreta, todos vão votar de forma secreta, inclusive o presidente. Bom, em regra, então, as sessões da Câmara são públicas, o voto só vai ser secreto nos casos previstos nesta lei orgânica e no regimento interno. Todo ano o prefeito presta contas para o Legislativo, que vai passar isso também, claro, pelo Tribunal de Contas, que vai apreciar as contas do prefeito. Todo ano, dentro de 60 dias a contar do início da sessão legislativa, que a gente viu que vai começar ali no começo do ano, a Câmara Municipal recebe numa sessão especial o prefeito. E o prefeito, nessa sessão especial, ele vai expor, através de um relatório, como que estão os assuntos de interesse do município. Bom, a Câmara também pode convocar secretários municipais ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Prefeitura para, no prazo de 7 dias, cuidado com esse prazo, prestar informações. E esse titular, ele tem, quando o pedido for escrito, ele tem que, no prazo de 30 dias, responder também. Porque se ele não atender a convocação ou não responder o pedido escrito, essa autoridade pode ser responsabilizada. Então eu resumi esses 2 prazos que podem aparecer na nossa prova. Convocação do secretário, ele comparece em 7 dias, pedido escrito de informação tem que prestar em 30 dias. Bom, a Câmara tem a função de investigar a Prefeitura, de fiscalizar a Prefeitura, melhor dizendo. E para isso, se for necessário, ela pode criar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar alguma irregularidade. Para isso, é necessário o requerimento de 1/3 dos membros. Então, uma CPI só vai ser criada se forem reunidos pelo menos 1/3 dos vereadores. Os vereadores que possuem essa inviolabilidade civil e penal, e é importante observar as proibições que o vereador tem a partir da expedição do diploma e depois a partir da posse. É que é o seguinte, pessoal, no mês de outubro, o povo vai às urnas e elege os seus vereadores. Aí ali no mês de dezembro, pouco antes da posse, o Tribunal Eleitoral vai expedir o diploma dos eleitos. No momento que é expedido o diploma, tem as proibições do inciso 1. Depois tem a posse, ali no dia 1º de janeiro. E no momento da posse, além das proibições do inciso 1, o vereador vai ter também as proibições do inciso 2. E a banca, às vezes na hora da prova, troca quais que são desde o diploma, quais que são desde a posse. Então é importante também que tu diferencie elas e lembre na hora da prova. O artigo 23 traz uma série de situações que o vereador perde o mandato. Claro que é importante que tu faça a leitura dessas hipóteses, mas é muito importante também perceber quando que ele não perde o mandato. E aqui tem várias situações que ele perde o mandato no artigo 23. Já no artigo 24, estão as situações que o vereador não perde o mandato. E a mais cobrada em prova é a primeira. Não perde o mandato o vereador que for investido no cargo de secretário municipal, secretário estadual ou ministro de Estado. É muito comum que o prefeito ou prefeita eleito ou eleita convidem vereadores para a função de secretário. Quando eles fazem isso, esse vereador ou esta vereadora vai ficar licenciado da Câmara e assumir como secretário ou secretária. Depois que não quiser mais ficar na função, volta para a Câmara e reassume o seu mandato.
Então, o vereador que assumir uma função de secretário, ele não perde o mandato, ele só vai ser licenciado. Muito bem. Depois nós temos sobre a remuneração dos vereadores, que eles são remunerados pelo famoso subsídio, que é uma parcela só. Diferente de nós servidores, que temos um vencimento e gratificações, o vereador vai ter só uma parcela única chamada subsídio. Muito bem, pessoal. Depois temos as atribuições da Câmara Municipal. E o artigo 27 vai dizer o seguinte: tem matérias que vão passar pela Câmara, projetos de lei que a Câmara vai decidir. Depois que a Câmara decidiu, ela encaminha para o prefeito, e o prefeito pode sancionar dizendo que concorda ou vetar se não concorda. A gente vai ver, inclusive, como isso funciona. Muito bem. Por outro lado, o artigo 28 traz matérias que são de competência exclusiva da Câmara. Quais são as matérias que passam pelo prefeito? Todas aquelas dos artigos 6º e 8º. As que não passam pelo prefeito são as exclusivas. E aí o que a banca pode fazer? Ela pode pedir para tu marcar qual que é a exclusiva da Câmara. Aí ela copia 4 que estão nos artigos 6º e 8º, que passam pela sanção do prefeito, e coloca uma que é exclusiva da Câmara. Quando a competência é exclusiva da Câmara, isso significa que o prefeito não pode vetar. Porque nas matérias do artigo 27, que estão nos artigos 6º e 8º, a Câmara vota, decide e encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Nas matérias do artigo 28, o prefeito não pode vetar. Geralmente, essas matérias do artigo 28 envolvem a administração interna da Câmara. A Câmara vai eleger a sua mesa. Os vereadores vão eleger quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice e tudo mais. Elaborar o seu regimento interno. Propor a criação e extinção de cargos do seu quadro de pessoal. Emendar a lei orgânica, mudar esta lei orgânica ou reformá-la também é competência da Câmara. Essas competências, então, são mais da administração interna da Câmara. Só que a Câmara também fiscaliza a Prefeitura. Então, tudo que envolve essa fiscalização da Câmara sobre a Prefeitura também está aqui nessa competência exclusiva. E, claro, o prefeito não vai sancionar ou vetar uma fiscalização sobre ele próprio. Essas matérias, naturalmente, vão estar aqui no artigo 28. Então, é importante que tu faça a leitura dessas matérias, para caso cair na prova tu consiga identificar. Bom, pessoal, depois nós temos as leis e o processo legislativo. Tem caído muito em prova uma pegadinha que a banca faz, que é o seguinte: nós temos esses 5 tipos de normas, e a banca inventa outras e mistura aqui. Por exemplo, ela mistura competências que estão lá na Constituição Federal, para o presidente da República, para o Congresso Nacional, porque aqui no município a gente tem emenda à lei orgânica, não emenda à Constituição. Aqui nós temos leis complementares e leis ordinárias, mas não temos as medidas provisórias que tem na Constituição Federal para o presidente da República. Aqui nós temos decretos legislativos e resoluções, mas o decreto executivo não entra aqui, porque o decreto executivo ele não faz parte do processo legislativo. O decreto executivo ele é um canetaço do prefeito, certo? Então aqui no artigo 29 a gente tem essa lista de normas que estão no processo legislativo, e é possível que a banca formule uma questão simplesmente tirando uma delas ou mudando uma delas para tornar incorreta a questão. Fica ligado com essa possível pegadinha. Bom, além disso, a Câmara vai aprovar autorizações, indicações, requerimentos e moções. Vamos agora ao processo de emenda à lei orgânica, de alteração a essa lei orgânica que a gente está estudando. Essa lei orgânica passou por várias alterações em 2018. Como é que foi essa alteração? Bom, ela teve que ser proposta. Quem é que pode propor uma alteração à lei orgânica? Ou 1/3 dos vereadores, ou o prefeito. Não precisa dos dois. O prefeito sozinho pode propor, ou ainda 1/3 dos vereadores. Um vereador sozinho não pode apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica. Ele pode apresentar projeto de lei. Agora, a proposta de emenda à lei orgânica vai ter que reunir 1/3 dos vereadores, e sendo 11 vereadores, é necessário que 4 vereadores assinem a proposta de emenda à lei orgânica para que ela possa ser discutida e votada. Então aqui é 1/3, não é para aprovar, é só para apresentar, é só para colocar em discussão e votação. Quando os vereadores votarem, eles vão fazer 2 turnos de votação, e vai ser necessário o voto de 2/3 em cada turno. Então eles fazem uma votação, se obteve 2/3, eles fazem uma segunda votação depois e tem que ter 2/3 dos votos. E vejam que 2/3 dos votos é difícil de alcançar. Vai precisar de 8 dos 11 vereadores para aprovar por 2/3. E depois que a emenda à lei orgânica foi aprovada, ela é promulgada pela mesa da Câmara. E aqui a banca vai tentar te enganar,
dizendo que é o prefeito que promulga. Não, o prefeito ele pode promulgar as leis. Agora, a emenda à lei orgânica é promulgada pela própria mesa da Câmara. Por isso, aqui no artigo 31 a gente tem então essa regra da emenda à lei orgânica. Isso cai muito em prova. Eu fiz esse mapinha mental e também tem os quadros aí no nosso material. É importante observar que entre o primeiro e o segundo turno de votação tem que transcorrer um intervalo mínimo de 10 dias. Bom, a emenda, como eu falei, é promulgada pela própria mesa da Câmara. E se ela foi rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser apresentada na mesma sessão no mesmo ano. Isso é a emenda à lei orgânica. Depois nós temos a iniciativa das leis municipais. Bom, a iniciativa das leis, sejam complementares ou ordinárias, aí é mais fácil. Pode ser qualquer vereador, uma comissão da Câmara de Vereadores, o prefeito e também o eleitorado, reunindo um grande abaixo-assinado com 5% dos eleitores. O prefeito, nos projetos que ele propor, ele pode pedir urgência, colocar em regime de urgência. Nesse caso, a Câmara vai ter que apreciar no prazo de 30 dias esse projeto. Se a Câmara não apreciar em 30 dias, tranca a pauta da Câmara e a Câmara não pode votar nenhuma nova matéria enquanto não tiver votado essa deliberação. Bom, a matéria do projeto de lei. A matéria do projeto de lei que seja rejeitada somente pode constituir objeto de novo projeto por maioria absoluta dos seus membros. Vejam, a emenda à lei orgânica que foi discutida e rejeitada só pode apresentar na sessão seguinte, no ano seguinte. Agora, se for projeto de lei, pode apresentar de novo. Só que aí vai precisar, desde o início, já da aprovação da maioria dos vereadores para que seja rediscutido um projeto de lei que neste ano já foi rejeitado. O artigo 38 ele traz o processo, então, das leis. Vejam que é diferente da emenda à lei orgânica, porque tem a participação do prefeito aqui após a aprovação. Lá na emenda à lei orgânica, o prefeito até pode apresentar ela, mas depois ele não vai poder sancionar ou vetar. Vamos ver, então, no mapa mental como é que funciona a lei. Primeira iniciativa, já comentamos, aí vai para discussão e votação. Em regra, é aprovada pela maioria dos presentes, exceto quando for lei complementar, porque a lei complementar é aprovada por maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores presentes ou ausentes. Aprovada, vai para o prefeito. E aí o prefeito ele tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se ele sancionar, ele mesmo já promulga. Se ele vetar, aí ele vai comunicar em 48 horas para os vereadores porque ele vetou. E quando ele faz isso, os vereadores vão se reunir dentro de 30 dias para a apreciação do veto da Câmara. Em 30 dias, os vereadores vão apreciar o veto do prefeito. E os vereadores têm dois caminhos. Os vereadores podem aceitar o veto. Se os vereadores concordam que o prefeito está certo em vetar aquele projeto que eles tinham aprovado, o projeto vai ser arquivado. Morreu o projeto. Agora, se os vereadores não concordarem com o veto do prefeito, eles podem derrubar o veto do prefeito. E é engraçado quando isso acontece, porque os vereadores vão dizer, prefeito, sabe aquele projeto que o senhor vetou? Nós nos reunimos dentro de 30 dias e por maioria absoluta nós derrubamos o seu veto, senhor prefeito, nós não aceitamos o seu veto. Toma e promulga a lei. Sim, eles esfregam na cara do prefeito. E se o prefeito ficar brabinho, ficar magoadinho que derrubaram o veto dele e não quiser promulgar a lei, não tem problema, porque aí o presidente da Câmara vai promulgar em 48 horas. E se o presidente da Câmara for amiguinho do prefeito e não quiser se indispor com ele e não promulgar, não tem problema, porque aí o vice-presidente da Câmara vai promulgar. O fato é que o projeto de lei que o prefeito vetou e que foi derrubado pelos vereadores vai ser promulgado, mesmo que o prefeito não queira, se o veto for rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Então eu fiz um quadrinho que resume os principais prazos desse momento. Primeiro prazo, 15 dias úteis para sanção ou veto. Se o prefeito em 15 dias úteis nem sancionar nem vetar, acontece o chamado silêncio tácito. E esse projeto ele vai ser considerado sancionado, é a chamada sanção tácita. Motivo do veto tem que ser comunicado em 48 horas, vai ser apreciado em 30 dias e derrubado pela maioria absoluta dos vereadores, como a gente viu. E se for rejeitado o veto, tem 48 horas para ser feita a promulgação. Bom, e quando for o decreto legislativo e a resolução, aqueles dois últimos que a gente viu na lista do processo legislativo,
aí cabe ao presidente da Câmara a sua promulgação. Então, cuidado, uma revisão para a gente não esquecer. Emenda à lei orgânica, quem promulga? Mesa da Câmara, não é o presidente, é a mesa da Câmara, cuidado. Projeto de lei, em regra, é o prefeito. Mas se ele ficar brabinho, ficar magoadinho, o presidente da Câmara ou o vice-presidente da Câmara, nessa ordem, vão promulgar. E quando for decreto legislativo e resolução, que são as duas últimas, quem promulga é o presidente da Câmara. Não é nem a mesa, nem o prefeito, aqui é o presidente da Câmara. Cuidado que isso tem diferença na hora da prova, certo? É isso, pessoal. Concluímos aqui o nosso primeiro vídeo, para ele não ficar muito extenso. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo da lei orgânica aqui do município de Vera Cruz.